O mundo está novamente à beira de uma guerra mundial. A cúpula de Budapeste deveria ter parado essa guerra na Ucrânia, mas hoje ela se transformou em uma bomba política antes mesmo de começar. O presidente americano Trump cancela esse encontro, chama-o de fútil e declara que a paz é apenas uma ilusão. Isso talvez tenha animado a Europa, pois há hoje relatórios de inteligência que falam sobre o chamado Partido da Guerra dentro da Europa. Grandes líderes na Europa rejeitam qualquer cessar-fogo. Hoje, eles planejam prolongar essa guerra a qualquer custo. Por outro lado, Trump se encontra hoje em uma luta particular contra todos, contra os europeus, contra os russos, contra o Pentágono e também contra o tempo. Temos detalhes importantes hoje, fiquem com a gente! Prezados telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um episódio da série de opinião, se Deus quiser. Está claro que esta guerra na Ucrânia é sem dúvida um dos assuntos mais difíceis de todos. Para o presidente americano Trump, assim que houver uma conversa sobre sinais de aproximação para o fim desta guerra, logo surge o contrário. Percebemos que a questão ainda está muito longe de um cenário de cessar a guerra. Depois que houve conversas sobre a cúpula de Budapeste na Hungria e sobre os preparativos para isso, até que Trump veio a público para anunciar oficialmente o cancelamento desta cúpula ou deste encontro. Trump afirmou que cancelou o encontro por não esperar resultados positivos. Ele disse, quer dizer que não haveria nenhum benefício desse encontro, além de tirar fotos. Então, o que ele decidiu? Ele decidiu cancelar o encontro. Na verdade, existe na Europa o que hoje é chamado de Partido da Guerra, que são um grupo de líderes de países como os líderes da França, Alemanha, Grã-Bretanha e assim por diante. Eles, é claro, não querem nenhum cessar-fogo na Ucrânia, por isso hoje são chamados de Partido da Guerra. Na verdade, como expliquei para vocês no episódio anterior, as coisas são muito complicadas. Qualquer iniciativa que venha para parar a guerra encontra obstáculos desse partido, o Partido da Guerra. Há um relatório muito importante que saiu em um dos jornais poloneses, dizendo que a decisão de cancelar a cúpula de Budapeste foi do ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Mark Rubio. E por quê? Veio do ministro das Relações Exteriores? Mark Rubio veio para salvar Trump de um escândalo de fracasso? Porque a cúpula já era um fracasso antes mesmo de começar. Fracassada desde o início. Então, para que não digam que a cúpula terminou sem nenhum resultado, que foi um fracasso, e para evitar que os europeus e os liberais aproveitem isso como uma derrota para Trump, ele tomou providências e saiu com a decisão de cancelar essa cúpula. Ou seja, hoje ficou claro, a Rússia venceu e o exército ucraniano está desmoronando, incapaz de resistir. Mesmo assim, os europeus insistem em continuar essa guerra, não estão nada satisfeitos com esses resultados e não aceitam de jeito nenhum qualquer cessar da guerra. Agora, desse jeito, onde a Rússia vai conquistar uma vitória grandiosa e histórica, e entre os dois lados temos Trump no meio. A novidade de hoje é que após o fracasso da cúpula de Budapeste, antes mesmo de começar, Trump saiu e disse que vai impor novas sanções à Rússia. Mas o presidente russo, Putin, também fez uma declaração. Ele disse que as sanções não vão dar resultado nenhum, porque a Rússia já desenvolveu imunidade contra qualquer possível sanção. Trump afirmou que os Estados Unidos da América fornecerão mísseis de cruzeiro ao exército ucraniano para atingir o interior da Rússia, mas prestem atenção no que ele disse. Ele também disse que não vai ensinar o exército ucraniano como usar esses mísseis. Fiquem atentos a essa contradição, todos devem prestar atenção. E eu expliquei isso em episódios anteriores sobre os mísseis Tomahawk, dizendo na época que os Estados Unidos nunca poderiam dar à Ucrânia os segredos de como usar esses mísseis. Os Estados Unidos não podem se arriscar a dar os segredos dos Tomahawk para um país decadente.
A qualquer momento pode desmoronar. Os Estados Unidos não podem dar seus segredos. Uma de suas armas mais importantes para o exército, a qualquer momento, pode cair nas mãos dos russos e essa tecnologia pode ser transferida para eles. Hoje, isso está se confirmando. Os Estados Unidos admitiram oficialmente que vão enviar esses mísseis para a Ucrânia, mas não vão fornecer ao exército ucraniano os segredos ou os métodos de uso desses mísseis. Isso significa que eles estarão sob o comando do exército americano. Ou seja, mesmo que esses mísseis sejam usados contra os russos, a Rússia vai considerar que os Estados Unidos estão participando dessa guerra de forma direta, ou seja, vai considerar que foi realmente os Estados Unidos que lançaram esses mísseis. Por isso, há relatos dizendo que falar sobre esses mísseis é só conversa, apenas ameaças, ou seja, não adianta nada, não haverá mísseis Tomahawk sobre a Ucrânia. Há relatos de que o exército ucraniano usará só mísseis europeus para atacar o interior da Rússia. Na verdade, esse é um dos assuntos mais complexos. Quem diz hoje que a guerra na Ucrânia vai parar está apenas se iludindo. Está sonhando. O presidente ucraniano Zelensky também fez novas declarações hoje. Ele disse que a Ucrânia não fará nenhuma concessão territorial à Rússia. Apesar de todas essas derrotas que a Ucrânia está sofrendo em todas as frentes, sem exceção, ela se recusa a se render, recusa qualquer cessar-fogo. De acordo com as condições russas, isso significa que realmente estamos caminhando para mais alguns meses longos dessa guerra, porque a Rússia também não está nem um pouco preparada para abrir mão de qualquer uma de suas condições. A Rússia diz: se não conseguirmos o que queremos, por meio de um acordo, vamos conquistar pela força militar. Há exigências claras, já discutidas no episódio anterior, então prestem atenção. Ontem, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, apresentou um novo plano. Ele propôs ao Trump um novo plano de paz composto por 12 pontos. O ponto mais importante do plano é que a guerra deve parar. Na linha de frente atual, e como todos sabem, é impossível que a Rússia concorde com isso. O plano também fala sobre nas garantias de segurança para a Ucrânia, fala sobre ajuda militar em grande escala para a Ucrânia, fala sobre a necessidade da Ucrânia aderir à União Europeia. Mas o estranho é que o plano também fala que as sanções impostas à Rússia continuarão mesmo após o fim desta guerra e que serão retiradas, mas gradualmente. O mais estranho de tudo isso é que o plano diz que o Ocidente só devolverá 300 bilhões de dólares dos ativos russos congelados sob uma única condição. Qual é a condição? Que a Rússia ajude na reconstrução da Ucrânia, como se fosse um plano bem elaborado, um plano de rendição da Rússia, um plano para humilhar a Rússia. Com certeza, e sem a menor dúvida, a Rússia, obviamente, vai sair. Ela recusou totalmente esse plano. Havia também um ponto muito importante nesse plano, ao qual todos devemos prestar atenção. Ele falou que os territórios ucranianos que agora estão sob controle russo serão negociados para decidir quem vai administrá-los no futuro. Futuro! Como Europa e Ucrânia jamais reconhecerão a soberania russa sobre essas áreas. Terras. Então, na verdade, na sua opinião, você acha que a Rússia pode concordar com esse plano? Quer dizer, esse é um plano de rendição? Isso não é um plano de paz? O jornal britânico Telegraph, viram o que ele disse? O jornal britânico Telegraph disse em um dos artigos, citando fontes confiáveis, que o plano foi derivado do plano de Trump em Nemboassunto, Gaza. Eles pegaram o plano de Trump em Gaza, fizeram algumas alterações e o apresentaram para Trump e para a Rússia em Gaza. Eles apresentaram um plano bem elaborado, para que o Hamas rejeitasse esse plano e ficasse envolvido como se fosse ele quem quisesse a guerra, quem rejeitasse a paz.
Mas, no final, o Hamas concordou e eu expliquei para vocês em detalhes por que isso aconteceu. Hoje, eles estão preparando o mesmo plano para a Rússia e querem que a Rússia aceite, como se a Rússia estivesse derrotada militarmente ou sofrendo com essa guerra ou algo do tipo. Ou seja, reparem como o plano foi preparado de forma precisa para que a Rússia rejeite, para que digam que a Rússia está rejeitando a paz. O vice de Putin fez uma declaração séria no Conselho de Segurança Nacional da Rússia. Medvedev disse que o cancelamento da cúpula de Budapeste e a imposição de novas sanções à Rússia são um novo sinal de que um novo rumo será tomado nesta guerra. Ele afirmou que isso significa atacar a Ucrânia. Prestem atenção, Estados Unidos da América e Ocidente impõem sanções em massa à Rússia para pressioná-la a fazer concessões e abrir mão de condições para parar a guerra, mesmo que parcialmente. Eles buscam novas concessões da Rússia, mas no fim, o país já conhece esses objetivos. Então ela responde intensificando ainda mais os ataques contra a Ucrânia, de modo que a pressão, na verdade, recai sobre a Ucrânia e não sobre a Rússia. Ou seja, essa é a estratégia na qual a Rússia confia hoje. Então, no que Medvedev disse também, ele afirmou que Trump, com as novas decisões, está se solidarizando totalmente com os europeus. Então, agora as coisas começaram, quer dizer, as coisas ficaram claras, que haverá uma guerra contínua, haverá ataques russos muito fortes, mais fortes do que vemos hoje. Há também uma declaração da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, que disse que tentar forçar a Rússia a sacrificar seus interesses nacionais terá consequências catastróficas. Então prestem muita atenção, até mesmo ao nível das sanções impostas hoje à Rússia. Zakharova fez hoje uma declaração, na verdade uma declaração engraçada. Ela disse que agora só resta à Europa impedir que os pássaros migratórios passem sobre a Rússia, porque a Europa já impôs todos os tipos de sanções, milhares de sanções, e agora só resta essa sanção. Mesmo assim, a Rússia continua de pé, forte, persistente e vitoriosa no campo de batalha. É realmente algo estranho. Há uma declaração do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Ele disse literalmente que agora as armas ucranianas vão atingir qualquer alvo militar russo, seja qual for e onde estiver, como se fosse uma ameaça de que vão atacar com mísseis de longo alcance. Também é assim. Hoje, houve um novo acordo entre a Ucrânia e a Suécia. A Ucrânia concordou com a Suécia em comprar 150 caças Gripen de fabricação sueca. Falamos de um acordo de aviões que pode passar de 6 ou 7 milhões de dólares. Esse acordo significa, ou é um sinal claro, de que a guerra não vai parar, porque a guerra continua. Os preparativos estão sendo feitos agora, porque o acordo prevê a entrega do primeiro lote desses aviões com a chegada do ano novo. 2026. O exército sueco hoje, para que todos saibam, o exército sueco tem mais de 200 aviões desse tipo, mas o que ele quer? Ele quer modernizar seu arsenal aéreo, quer se livrar dessas versões antigas para conseguir as novas versões mais avançadas. Então, agora, a Suécia está fazendo o que os Estados Unidos fazem, o que a Alemanha, a França, a Grã-Bretanha e assim por diante fazem. Agora, a Suécia encontrou a oportunidade certa para vender esses aviões que talvez já tenham virado sucata, ou seja, estão obsoletos. Então vai vendê-los para a Ucrânia e se livrar deles aos poucos. Cada vez, ela vai fornecer uma quantidade desses aviões para a Ucrânia. Mas o estranho é que o acordo diz que o financiamento desses aviões virá do dinheiro russo congelado. O importante é que sempre que se fala sobre a proximidade de um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia, fica claro o contrário. Aparecem outros sinais que indicam o oposto, confirmando que a guerra vai continuar, talvez até se transformar em uma guerra mundial. Por isso, hoje, na Ucrânia, começaram a surgir vozes populares, inclusive dentro do próprio exército ucraniano, pedindo a derrubada de Zelensky por meio de um golpe militar.
Dizem que essa situação não pode continuar, o povo ucraniano está sofrendo. Agora Zelensky virou para o povo ucraniano, como se fosse o Netanyahu da Ucrânia, porque o nome dele, ou seja, o nome Zelensky e sua permanência no poder estão ligados à continuidade dessa guerra. Se essa guerra acabar, Zelensky terá que fugir do país ou enfrentar julgamento por corrupção, e assim por diante. Por isso, ele não vai realizar nenhuma eleição durante essa guerra e não vai encerrar essa guerra de jeito nenhum. Agora, a única maneira que alguns veem na Ucrânia para sair desse problema é organizar ou planejar um golpe militar que derrube Zelensky e seus aliados. Será que realmente podemos ver esse cenário? Ou seja, um cenário de golpe militar na Ucrânia? Respondam para a gente nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se agora e clique no botão de curtir.